Aula 24 da disciplina Biologia. Aliás, da disciplina Sociologia da Educação, do curso de licenciatura em Biologia. Neoliberalismo, globalização e educação. Continuando, então, a aprofundar esse assunto. Muitas nações buscam conduzir recrutamento e formação inicial de professores por meio da geração de listas de competência que devem ser satisfeitas antes do professor ser licenciado para lecionar em escolas. Então há um pensamento de que para que o professor seja contratado, é preciso uma lista de competência que sejam satisfeitas e só então ele teria o grau de licenciatura e, portanto, a partir daí é que poderia lecionar, que poderia ensinar. E muitas dessas competências incluem prescrições sobre o que constitui a melhor prática, que se espera que os futuros professores adotem e realizem no estágio prático de seu curso. Então, são regulamentações que definem as expectativas do que é a melhor prática. Essa melhor prática ela não vem de uma praxe, de uma própria experiência do professor, que reflete sobre essa experiência e que vai, como diz, reformando essa experiência para melhor a partir dos seus próprios conhecimentos e do que vai aprendendo no livro, com os estudantes, com os demais professores, com autores teóricos, etc. Então, essas competências já são definidas a priori, de acordo com o padrão internacional. É no sentido de formar todo mundo, de uma certa forma, de forma homogênea, para que possa atender à expectativa do que o mercado internacional, do que a globalização deseja. A ênfase nesses cursos reestruturados parece ser na preparação do professor para a prática de sala de aula. Portanto, a ênfase, cada vez mais, é na experiência bem-sucedida na escola, nas habilidades técnicas como letramento por meio de métodos centralmente prescritos, no manejo do comportamento, na familiaridade com o regime de provas. Então, isso aqui é como se fosse uma lista de um roteiro, de técnicas, de competência, de métodos e de avaliação que essa globalização neoliberal orienta, dá como referência para os diversos países, no sentido de dizer que é dessa forma, reformando a política educacional dessa forma, é que poderá alcançar o sucesso em relação ao mercado. Então, esse é um pensamento que muitas vezes se transforma num pensamento único e que cria muitas expectativas, mas a sociedade, com isso, não quer dizer que ela melhore, que ela se torne uma sociedade melhor, mais feliz, mais ética, mais amorosa, mais justa, mais democrática, mais livre, mais cidadã. Toda essa metodologia, e os conteúdos e as competências para essa forma de educação visa atender especificamente a formação técnica para se adequar ao mercado internacional. Outras questões, por exemplo, de compromisso, valores e julgamento, são frequentemente adiadas, tornadas opcionais ou simplesmente omitidas. A formação de professores é construída como uma habilidade e qualquer complexidade política, ética, cidadã, é removida da agenda.
Então se torna de fato, né, um treinamento, né, de habilidades técnicas, né, para a pessoa desenvolver dentro da sua profissão e não uma educação integral, né, do ser humano. Por isso que há muitas críticas a essa demanda neoliberal, né? E as pessoas que defendem uma sociedade mais consciente, mais cidadã, né? Que respeite os direitos humanos, que respeite a diversidade, a pluralidade, né? Que respeite o índio, o negro, a mulher, né? LGBT, o pobre, né? O rico, todos e todas, sem exceção, né? Quem pensa, né, uma educação para o cultivo da tolerância, né, e da promoção e inclusão do outro, né, logicamente que não fica satisfeito com essa receita, né, neoliberal de uma reforma educacional, né, exclusivamente para o mercado. O professor é reconstruído como um técnico do Estado, treinado para transmitir um currículo nacional nas escolas da nação. Não há nenhuma preocupação ou prioridade com a formação cidadã. Certo? Então, essa é uma grande lacuna, é uma grande deficiência. E por que não há, né, uma formação cidadã, uma educação cidadã? Porque o cidadão é aquele que tem consciência crítica. O cidadão é aquele que não é alienado, que não é manipulado e que não faz as coisas de forma submissa. Ele faz se ele estiver convencido. Certo? E se ele achar que tem algo errado, ele questiona e ele procura mudar. E para o mercado isso não interessa. Ele quer pessoas obedientes, passivas, certo? Que possam cumprir as tarefas, como se diz assim, né? De uma forma totalmente submissa, de uma forma totalmente, como se diz assim, alienada com relação ao resto do mundo. A pessoa só tem que focar naquilo que está fazendo. É paga para isso, e aprendeu, né, na escola desenvolver as técnicas, né, e portanto ele deve só se preocupar em ser um grande executor, certo, do seu trabalho. Né? Questão de pensar um tipo de sociedade, relações de trabalho, direitos, cidadania, condições de trabalho, isso aí não deve ser preocupação, né, do profissional que deve entrar no mercado internacional. Essas preocupações é mais de quem propõe uma outra alternativa de educação, uma outra educação possível, e não a da globalização neoliberal.